Olá, muito boa noite. Nesta quinta-feira iniciamos a edição um pouco mais curta por conta do jogo. Vamos aos destaques. Até quando o preço dos combustíveis pode chegar? Filas em postos na ilha para abastecer com valor mais baixo? A Assembleia segue com pautas trancadas e sessões debatem contra cheques de servidores da educação. E ainda, Maranhão debate regulamentação da cannabis no tratamento médico. O Jornal da Guará está começando. O Jornal da Guará de hoje não tem como iniciar a edição sem fazer a reflexão ou até mesmo uma menção sobre a indignação do cidadão brasileiro quanto ao valor do combustível nas bombas, o abastecimento dos postos. De R$ 6,39, hoje em várias cidades e em São Luís não é diferente, chegamos ao valor de R$ 7,29 aqui na ilha, o valor da gasolina. O diesel teve aumento substancial, chegando a R$ 7,19. O destaque maior fica com o caso do diesel, que é o combustível que transporta aí entre vários itens, por exemplo, o alimento da população. E não tem jeito, os reflexos negativos vão atingir o orçamento familiar. A Petrobras reajustou o valor em 18,8% para a gasolina, 24,9% para o diesel. Veja agora uma avaliação do Wagner Matos, comentarista de economia. Desde o início da guerra, a cotação do barril de petróleo vem disparando. E agora a gente vai ter um reflexo não só local, mas também mundial. A inflação deve acelerar em todo o mundo. E agora a gente vê uma corrida dos consumidores finais aos postos de gasolina para tentar escapar desse primeiro reajuste dos combustíveis da Petrobras. Um outro problema que a gente deve ficar atento é a nossa dependência dos fertilizantes que vêm da Rússia. Nós importamos 80% para abastecer a nossa agricultura no Brasil. E ainda temos a alta do trigo, do alumínio, do milho, as outras commodities que também fazem parte da exportação da Rússia. E esses preços também já começaram a subir. E, novamente, podemos ter um reflexo na nossa inflação. Agora é o jeito de esperar uma solução de paz entre os países para que os mercados retornem ao normal. Mas hoje, o Congresso à tarde acabou de aprovar a criação do Fundo de Estabilização de Combustível e Auxílio Gasolina. O Senado aprovou por 61 votos a 8 contras. Isso seria uma medida para tentar remediar a alta nos combustíveis. Bem, agora vamos às movimentações na Assembleia Legislativa, que ainda segue com a pauta de votações trancada por conta da insatisfação de deputados que compõem aí a Comissão de Constituição e Justiça. A sessão desta quinta-feira foi tomada por uma discussão entre o deputado Wellington do Curso e parlamentares da base governista. O Wellington levou à tribuna fortes denúncias contra ações do governo. As fiscalizações que eu faço, secretário Felipe Camarão, é da gestão, é do dinheiro público que tem que prestar conta. Somente isso. Das escolas dignas, do salário dos professores. E Vossa Excelência atacar a minha honra, atacar a minha dignidade, a minha vida pessoal. Ataque o problema, ataque a denúncia, ataque a fiscalização, não ataque o fiscalizador. As declarações de Wellington foram rebatidas pelo líder do governo, deputado Rafael. O secretário Felipe Camarão diversas vezes foi atacado por Vossa Excelência aqui nessa tribuna. Gestão. Quando ele faz um ataque, Vossa Excelência dá piti. Eu não ataco pessoas, eu não ataco pessoas. Isso, você ataca diariamente pessoas. Deputado, diariamente. Deputado, vamos falar do assunto. Vamos, nós estamos falando. Eu estou aqui com a cópia dos contra-cheques dos servidores. Deputado servidora. Deputado deputado Rafael. A discussão entre os deputados se estendeu por boa parte da sessão. O deputado Zé Inácio também rebateu. E Vossa Excelência não foi atento o suficiente para poder checar a informação antes de propagar uma denúncia falsa, um verdadeiro fake news.
Bom, recebendo agora Marcos Saldanha para análise dos bastidores da política. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Bom, a gente tem um fato interessante, federação montada aí, PT, PV, PCdoB, e os nomes aqui no Maranhão chegam a assustar algumas pessoas. Pois é, primeiro que não era a federação que se desejava, né, mas aquela que foi possível. A expectativa era que na federação o PSB também tivesse junto, e isso não aconteceu. O presidente nacional do PSB disse que o PSB vai estar na campanha do Lula, mas não estará na federação. Isso muda, claro, com a montagem dos nomes e das possibilidades que você tem justamente para essa eleição. Não só na questão da majoritária, mas também na questão da proporcional. Então, e era exatamente essa questão, a gente falou várias vezes aqui, que para a federação dar certo teria que se chegar a um consenso em algumas cidades brasileiras que seriam chave onde o acordo não se concretizava, e parece que foi exatamente esse ponto que inviabilizou. Então, alguns partidos seguem na federação, o curioso é exatamente o que vai acontecer no Maranhão. O PCdoB, que foi por muito tempo rival do PV aqui no estado, agora vai ter que caminhar junto. Por isso que o aceno de Adriano Sarney, por exemplo, com Márcio Gerri e outras lideranças, ela agora vai se tornar cada vez mais comum justamente por conta desse caminho. No nacional não há nenhum desconforto, mas no estadual os partidos vão ter que se reorganizar, porque essas forças de fato vão ter que caminhar juntas daqui para frente. Desconforto, pode ser isso que aconteça aí com o Partido Solidariedade, que o Simplício é pré-candidato ao governo do estado, parece que tem um esvaziamento no partido? Pois é, em mais 23 dias é exatamente o que a gente vai ver em muitos casos, o desconforto, que é o tempo que as pessoas têm, os candidatos, os políticos têm para decidir se permanece ou se mudam de partido, Hugo. E é exatamente esse que é o problema que a gente vai ver aqui na frente. No caso Solidariedade, o partido é do Simplício Araújo, que já confirmou que não vai abrir mão da candidatura e que vai até o final da disputa. Logo, quem estava no partido e é aliado de Carlos Brandão não tem outro caminho senão deixar a legenda. E é exatamente o que a gente tem aqui, o Rio do Amaral, a Helena do Ailib, que foi a que falou mais alto em relação a isso, e o Fábio Braga. Terão que deixar a legenda, procurar um outro partido alinhado exatamente ao grupo que vai apoiar o Carlos Brandão. Essa é a dança das cadeiras, dança dos partidos, que a gente vai ver aí nos próximos 23 dias, justamente por conta da definição que os partidos e os candidatos vão tomando aí agora. Ou seja, o que a gente vê e o que o pessoal de casa percebe é que a gente não vê uma fidelidade partidária. As pessoas não vão ao partido porque se de fato se adequam e tem uma ideologia própria do partido. É muito mais um ajustamento para poder se viabilizar na candidatura. Isso acabou, né? Pois é, agora daqui para frente é isso. A gente está vendo na União Democrática a mesma coisa, né? Tá se viabilizando e gente do PDT está sendo remanejado pelo Everton, assim como os aliados do Carlos Brandão estão sendo remanejados. A disputa nesse novo partido União Brasil é exatamente entre o Juscelino, que era do DEM, e o Pedro Lucas Fernandes. Então a gente vê exatamente brigando pelo partido que já tem, a gente falou disso, o maior orçamento partidário e por isso que tem um interesse muito grande. Interesses. Sempre. Obrigado, Saldanha. Uma ótima noite. Bom, e a gente segue agora para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com outras informações. Estamos na Semana Internacional da Mulher e como destaque destas bravas mulheres, vamos exibir aí para você como elas se destacam diariamente na pandemia do coronavírus. Segundo dados do IBGE, 8,5 milhões de brasileiras deixaram à força seus empregos no terceiro trimestre de 2020. Os números são em comparação com o mesmo período do ano anterior. E isso é preocupante se levarmos em consideração que 49,5% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Com o fechamento de escolas e creches, os cuidados com os filhos, com a casa e com muitas outras coisas, desorganizou em cheio a já sofrida rotina de trabalho das mulheres. Sobretudo daquelas com menor poder aquisitivo, como a Emanuele, que está desempregada e é mãe de 4 filhos. Para ajudar o marido no sustento da casa, ela aprendeu a trabalhar com artesanato, mas na maior parte do tempo precisa produzir de madrugada para dar conta do recado. Sem acesso à internet, essa super mãe ainda tinha que ensinar os filhos os conteúdos escolares. Não, internet nada. Internet só dos vizinhos mesmo. Só. Mas não. Aí foi que eu fiz bem, esforcei para poder botar eles no particular. Pelo menos aqui a Ana Luísa, que ela tem 7 anos, ela começou no... Mal começou a primeira série, acho que não deu uma semana e teve a pandemia.
Não foi e nem está sendo fácil para essa e muitas outras mulheres e mães, independente de classe social. Daniele, que é professora, também precisou se virar em mil e se reinventar. Dentro de casa, eu tive que me reinventar, essa que é a palavra que eu uso muito, e me superar, porque eu fui superando algumas dificuldades, superei perdas também, superei dores, e tive que me lembrar que tinha uma família que dependia de mim, que eu tinha minha profissão, tenho minha profissão, e fácil não foi. Alguns dias eu pensei assim, eu não vou aguentar, porque a sobrecarga, por mais que a gente não queira admitir, por mais que tenha uma pessoa com você que seja parceira, né, que você tenha, por exemplo, um esposo parceiro, mas a sobrecarga é para a mulher. E nessa época, logo quando começou o isolamento social, eu senti como nunca na pele o que é uma sobrecarga, porque eu tive que continuar sendo professora, eu tive que continuar sendo mãe, eu comecei a ser professora também dos meus filhos, não só das atividades, inclusive o menor estava na época da alfabetização. Hoje, a mulher pode ser o que ela quiser e ocupar todos os espaços, mas o caminho é bem mais curvo e doloroso. Hoje o Maranhão debateu o uso da cannabis como método de tratamento medicinal. A Meire Coeli tem uma filha que precisa de cuidados mais que especiais para controlar o problema de saúde que tem. Uma das soluções é um medicamento à base da cannabis sativa, que nada mais é que a maconha. O caráter de ilegalidade da planta, tratada como droga ilícita, cria barreiras para um uso tranquilo do medicamento. Para conseguir, a mulher precisou entrar na justiça. A minha filha faz uso desde 2014, né? Logo quando a Anvisa autorizou a primeira importação, eu já entrei também com pedido para importar a medicação. No início foi muito difícil, a parte burocrática, o custo muito alto, e é uma das coisas que nós ainda estamos na luta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não classifica os produtos à base da cannabis como medicamentos, mas autoriza a importação desde que seja apresentada a receita médica. Quebrar essa burocracia é uma das metas que estudiosos têm buscado ao longo dos anos. Aqui no Maranhão, mais um passo foi dado com a realização do seminário estadual sobre cannabis medicinal. O que está se avocando é exatamente o uso medicinal da cannabis para tratamento de pessoas que dependem dessa medicação ou para cura ou para melhorar a sua condição de vida. Segundo estudos, a cannabis apresenta resultados no tratamento de epilepsia, autismo, Alzheimer, Parkinson, dores crônicas e câncer, entre outras situações. Hoje é uma discussão importante para justamente vermos essa possibilidade da legalização para tratamento medicinal. O seminário contou com a participação de um especialista no assunto que falou sobre os fins medicinais da cannabis. Quando a gente fala da aplicação terapêutica de produtos à base da cannabis, então já são produtos formulados, tecnicamente elaborados, em laboratórios regulados pela Anvisa ou pelas agências internacionais também que regulam medicamentos. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Boa noite.